Boa noite, meu nome é Rodney, sou pastor da Igreja Batista de Casa Verde e nós estamos começando mais uma live aqui pelo Facebook, mais um culto que nós estamos prestando ao Senhor, né? Nesse tempo de pandemia, por causa do coronavírus, nós estamos então transmitindo os cultos da Igreja Batista de Casa Verde através do Facebook, da página da Igreja Evangélica Batista de Casa Verde. E nós vamos orar nesse momento inicial, pedindo que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa alcançar a tua vida, que o Senhor possa falar ao teu coração através deste culto. Eu vou pedir para minha filha Marina, que está aqui atrás de mim, para fazer essa oração inicial. Vamos orar então. Pai, muito obrigada por esse dia. Queria pedir para o Senhor cuidar das pessoas que estão assistindo o culto online. E que o Senhor também cuide das pessoas da nossa igreja, que me quero pedir para que o Senhor toque no coração de cada dessas pessoas que estão assistindo e que elas possam entregar a vida delas para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então adorar ao Senhor nosso Deus. A primeira música que nós vamos cantar se chama Vem. A letra da música está aí na página do nosso Facebook e você pode seguir a letra também e cantar conosco. Então vamos adorar ao Senhor, que esse convite seja feito para todos nós, para todo o povo de Deus, para vir a hora de adoração. Vamos lá então. Quer contar? Pode contar. 1, 2, 3, 4. aceitado este convite. Vem, esta é a hora de adoração. Todo tempo, sempre é o tempo da adoração ao Senhor. Eu quero, nesse momento aqui, antes de nós continuarmos e meditarmos na Palavra de Deus,
como os que nos assistem sabem, se é a sua primeira vez que você está nos assistindo, nós estamos numa série de mensagens a respeito com o título Fique em Casa. Já tivemos 2 mensagens com esse título, né, com essa ideia, com esse tema, e nós vamos ter mais uma essa noite, né, daqui a pouco. Mas antes de nós termos as nossas mensagens, nós temos algumas questões, alguns avisos que nós queremos dar. Deixa eu pegar aqui a minha colinha aqui com os meus avisos anotados. O primeiro desses avisos aqui que eu quero dar é a respeito dos pedidos de oração. Se você tem algum pedido de oração, escreva aí nos comentários para que nós possamos orar por você ou pelo seu pedido. Coloque aí no comentário o seu pedido de oração. Antes de você colocar, de se apresentar, pode se escrevendo, se for o caso, eu quero lembrar aqui e pedir para você orar também, não somente nós aqui vamos orar, mas ter alguns pedidos aqui, né? O primeiro desses pedidos é orar pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Hoje foi um dia aí que muitos jejuaram pelo nosso país, oraram pelo nosso Brasil, então continuamos orando pelo nosso Brasil, para que o Brasil consiga passar por essa fase dessa pandemia, né, que tem ocorrido aí no mundo todo e também está nos afetando principalmente a nós aqui da cidade de São Paulo, da grande São Paulo, porque somos tidos assim como o epicentro dessa epidemia aqui no nosso Brasil, né? Então ore pelo nosso Brasil. Segundo pedido de oração que eu tenho é a respeito do pastor Sócrates. O pastor Sócrates é o pastor diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, se não me falha a memória, e o pastor Sócrates está acometido do Covid-19, né? Ele está entubado, né? Está ali na UTI, então carece das nossas orações. Então o Brasil Batista tem orado pelo pastor Sócrates e você também, independente da sua denominação, mas nós conclamamos a você colocar nas suas orações o pastor Sócrates. É muito triste nós sabermos que um servo de Deus foi acometido dessa doença, mas isso mostra também que nenhum de nós está livre disso também, né? Infelizmente eu já tive notícias de alguns outros pastores que infelizmente vieram a falecer dessa doença, mas que o Senhor possa estar ali sustentando a família, sustentando ali o pastor Sócrates. Então as pessoas estão colocando aí os pedidos de oração, nós vamos deixá-los aqui anotados e no momento propício nós vamos orar por esses. Foi colocado também pela manhã, orar pela Dulce, né, a respeito do câncer dela e sua filha, né? Nós não sabemos exatamente que Dulce é essa, mas o Senhor sabe. Então nós no momento propício vamos também apresentar a Dulce diante do Senhor. Além disso, nós queremos continuar afirmando para você, para continuar firme e fiel nas suas contribuições. Então continuamos na campanha de missões mundiais. Os missionários espalhados pelo mundo, os missionários brasileiros da Junta de Missões Mundiais espalhados pelo mundo, continuam necessitando das nossas orações e das nossas doações, das nossas ofertas. Então quero estimular você a dar a sua oferta em favor dos missionários. Nós temos ali na página da nossa igreja um post com todos os dados bancários. Então você pode contribuir para missões mundiais, faça ali um depósito identificado, ou então registre ali com uma fotinho o comprovante, alguma coisa assim, depois mande aí no privado da nossa página e nós vamos encaminhar ali para que esse dinheiro chegue até os missionários espalhados pelo mundo. E também continue sendo fiel com os dízimos e ofertas da nossa Igreja Batista de Casa Verde. Nós continuamos com as nossas despesas normais, apesar do templo estar ali fechado, mas nós necessitamos que você continue contribuindo. E isso é para você, para que você se mantenha fiel ao Senhor e para que Deus te abençoe. Então que nós possamos entender essa dinâmica do dízimo e da oferta. Antes de nós irmos para o momento de oração, coloque aí mais uma vez o seu pedido de oração, se você ainda não colocou. Nós lançamos nessa manhã a campanha de oração diária. No que consiste essa campanha de oração diária? Consiste em você arrumar
mais uma pessoa até três pessoas ou 3 famílias, de 1 a 3. Por quê? Porque é aquilo que suporta ali a chamada de vídeo no WhatsApp, que é o aplicativo que boa parte das pessoas possuem, né? Boa parte, uma enorme parte possui, e você ir atrás desses irmãos, né, que realmente estão com alguma dificuldade nos meios tecnológicos ali de interagir nesse período. Então, que nós possamos estar indo atrás das pessoas. Então, procure você quem é do seu convívio, né, ali próximo de você, que você quer orar com essa pessoa, as pessoas da nossa igreja, e procure outras pessoas também. Se você não é de nossa igreja e quer participar, escreva aí no comentário: eu quero orar. Se você quer fazer parte também dessa campanha de oração e você é de nossa igreja, vá atrás das pessoas, monte os seus grupos você vai atrás de 1 a 3 pessoas para dar um total de 4, no mínimo 2, no máximo 4 pessoas ou 4 famílias para a gente orar. Simplesmente isso, você entra em contato com a pessoa, acha um horário comum para que vocês orem diariamente. Esse é o nosso, vamos dizer assim, modelo, mas de repente na sua realidade não dá para orar todos os dias. Então você ora em dias alternados, dia sim, dia não, 3 vezes por semana, seja como for, mas o importante é a nossa igreja estar orando, o importante é nós estarmos orando nesse momento, nós não deixarmos as pessoas, nós não pararmos de orar e clamar ao Senhor, pelo contrário, ampliarmos os nossos pedidos de oração. Então é essa campanha de oração. Escreva no comentário aí se você quer fazer parte dessa campanha, eu quero orar. E aí nós vamos chamar as pessoas, especialmente aquelas pessoas que ainda não fazem parte ali da nossa igreja, tá bom? Essa campanha, esses são os avisos que nós temos, e nós vamos nesse momento apresentar os nossos pedidos de oração. Então foi me passado aqui alguns pedidos de oração: orar pelo pastor Alisson Borges, um missionário que está ali com pneumonia. Foi passado também orar pelo João Mateus e a Dulce aqui, mãe do pastor Neilson, da Igreja Batista em Vila Pompeia, fora os outros avisos que nós temos. Você ainda tem tempo, se quiser escreva aí o seu pedido de oração para que nós possamos orar nesse momento e passarmos para a palavra do Senhor. Vamos então orar nesse momento. Eu vou orar e você, como nós falamos pela manhã, longe fisicamente, mas presente em espírito, vamos em espírito, ao Espírito do nosso Deus, clamar por esses pedidos apresentados neste momento. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar. Pai Santo, nós queremos te agradecer, Pai, por este dia. Quero te agradecer imensamente, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor deu para mim, mais um dia de vida que o Senhor deu para cada pessoa que está aqui do outro lado, assistindo, Senhor, este culto, prestando este culto a Ti, assistindo essa live, Senhor. Ó Deus Santo, que a Tua igreja possa estar cada vez mais alerta, Senhor, para o que vem acontecendo no mundo, esteja cada vez mais ativa, Senhor, esteja cada vez mais buscando ter relacionamentos com as pessoas, Pai. A obra não para, Senhor, é tempo de trabalhar, é tempo de agir, Senhor. Ajuda a Tua igreja, Santo Deus. Quero colocar, Pai, diante de Ti, em especial agora aqui, Pai, a minha mãe, que hoje faz aniversário, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Rivanil, Senhor, abençoa a vida dela, cuida dela, derrama as Tuas bênçãos sobre a vida dela, Senhor. Também quero colocar diante de Ti a vida do pastor Sócrates, Senhor. As notícias são de que ele está entubado numa situação ali de UTI, numa situação crítica, Senhor, e nós clamamos, Pai, pelo Teu poder, Senhor. Ó Senhor, manifesta o Teu poder e a Tua misericórdia sobre a vida do Teu filho, do Teu servo, Senhor. Cuida dos familiares lá, Senhor. Consola cada um deles, conforta, dá forças nesse momento, Pai Santo. E que o Senhor o livre dessa, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder, que os remédios, os tratamentos façam efeitos, mas sobretudo, Pai, que a Tua mão poderosa, Senhor, tire o pastor Sócrates dessa situação. Queremos também, Pai, diante de Ti agora nesse momento, Senhor, apresentar, Senhor, o nosso país, Pai. Ó Deus, muitos de nós fizermos jejum hoje pelo nosso país, Pai, para que essa pandemia, Senhor,
saia do nosso país, para que não atinja as pessoas. Ó Deus, quantos mortos, Senhor, consola cada família, Senhor, ajuda, Santo Deus, conforta, Pai, cada família, Senhor, em nome de Jesus, visita, Senhor, e também quantos internados, quantos doentes, quantas pessoas, Pai, em estado crítico, visita, Deus querido, nesse momento, em nome de Jesus, dá solução, Senhor, que todos esses que estão internados possam sair da internação, Pai. Quantas pessoas nós ouvimos falar, Senhor, que estão em casa, Senhor, com a doença, Senhor. Pai, faz agir ali o sistema imunológico de cada um, para que esse vírus vá embora, para que se restaure a saúde. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Pai, tantas pessoas quando a gente sai na rua para fazer para ir atrás daquilo que é necessário, basicamente, Senhor, as compras necessárias. Nós vemos pessoas que não respeitam, Senhor. As pessoas estão como se não estivesse acontecendo nada, Senhor. As pessoas estão próximas, as pessoas não estão, Senhor, se protegendo desse vírus, Pai. Deus querido, dá, Senhor, consciência às pessoas desse país, que mesmo elas saindo de casa, elas precisam tomar os cuidados mínimos necessários, Senhor, e não é isso que nós vemos nas ruas, Pai Santo. Deus querido, conscientiza o povo que está espalhado na rua, em nome de Jesus, cuida do nosso país, nos ajuda, Senhor. Nós queremos nesse momento também, Pai, apresentar a Dulce, Senhor. Ela está com câncer, a mãe do pastor Neilson da Igreja Batista em Vila Pompeia. Ó Deus amado, tem misericórdia da vida dela, Pai. Ajuda, Senhor, no tratamento, ajuda os médicos, mas que a Tua mão, Senhor, tire essa doença dela, Pai. Cuida dela, Senhor, nós colocamos ela diante de Ti, Pai. Queremos também, Pai, apresentar a vida do João Mateus diante de Ti, Senhor. Cuida do João Mateus, Senhor. Visita a sua vida, Senhor. Toca no seu coração, Pai querido. Que o Senhor esteja ali com ele, insistindo com ele, e que ele venha, Senhor, se agradar cada vez mais de Ti. Cuida, Senhor, da vida dele, da família, do futuro dele, dos propósitos. Nós apresentamos o João Mateus diante de Ti. Queremos também, Senhor Deus, apresentar o pastor Alisson, lá no Amazonas, na região norte, Senhor. Ele está ali, Senhor, com pneumonia, Senhor, no centro de tratamento intensivo, Pai Santo. Misericórdia por esse missionário, Pai. Cuida dele, Santo Deus. Cuida, Pai querido, que ele também possa sair dessa situação, que o Senhor o cure do Covid-19, que ele tenha saúde restaurada. Ajuda, Deus querido, e abençoa todos nós que estamos aqui, Pai. Que a Tua palavra venha falar aos nossos corações, que estejamos com os corações prontos para receber a Tua mensagem, Santo Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que o Senhor tenha te abençoado. Nós vamos dar sequência aqui e quero te pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos partilhar aqui a mensagem da palavra do Senhor, uma passagem bastante conhecida, uma passagem que está em 3 dos 4 evangelhos, e nós vamos ver agora aqui em Lucas capítulo 10. Em Lucas 10, nós vamos frisar aqui o versículo de número 7. Nós vamos frisar o versículo de número 7, mas nós vamos ler de antes, desde o versículo de número 1. Lucas 10, de 1 a 7. Eu vou ler na minha Bíblia, acompanhe aí na sua. Diz o seguinte: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Essa é a palavra que nós vamos meditar nessa noite. Como temos falado, o título das nossas mensagens, estamos numa série de mensagens que vai terminar no próximo domingo de noite, né?
Fique em casa é o título dessas mensagens. A primeira delas nós vimos na vida de Ana e o seu filhinho Samuel. E Ana pediu o filho a Samuel, e pedindo o filho ali Ana pediu o filho a Deus, Samuel viria a ser o filho de Ana, e quando ela pediu esse filho e conseguiu esse filho da parte do Senhor, ela então entendeu que era o tempo dela ficar em casa com o filho, muito pequenininho, recém-nascido, e não ir prestar o culto ali na outra cidade, na cidade de Siló, que era feito o culto ali naquela época. E ali então o marido da Ana disse para ela: fique em casa. E ela ficou, e ela aproveitou a casa dela, ela aproveitou para curtir o filho, e ela aproveitou para passar conhecimento para o filho. Na semana passada nós vimos um exemplo negativo, o rei Amazias. O rei Amazias foi um rei que Deus aprovou, mas não de todo o coração. Amazias começou bem, mas depois se desviou. Amazias foi se tornando arrogante com seu exército e suas conquistas, e ali então desafiou o rei do Reino do Norte, né? E ali desafiando aquele rei fez ali uma ironia com ele, contou uma parábola mostrando ali que ele não deveria ficar se exaltando com arrogância e orgulho, e disse para o rei Amazias: Amazias, fique em casa, é melhor para você não passar vergonha, para não trazer ruína para você e para o seu povo. E Amazias não quis ouvir. Não quis ouvir por quê? Porque não tinha um caráter aprovado diante de Deus, e ele não ficou em casa. Amazias não quis ouvir por quê? Porque ele só ouviu os conselhos que lhes faziam bem. Os conselhos dos que falavam contra ele, ele não ouvia. Então precisamos aprender a ouvir os conselhos, analisarmos e retermos o que é bom. E também Amazias não pensou nas consequências. Resultado: Amazias saiu em guerra e foi derrotado, foi humilhado, foi saqueado, foi roubado, e trouxe uma ruína para a vida dele e para a vida do povo dele. E agora, nessa noite, nós estamos frisando aqui o versículo 7. Jesus está instruindo aqueles que ele está enviando em missão, como se fosse uma espécie de um estágio dos seguidores de Jesus. E diz o versículo 7: fiquem naquela casa, de novo, fiquem em casa, comam e bebam o que lhes deram, pois o trabalhador merece o seu salário, não fiquem mudando de casa em casa. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui nessa mensagem, fiquem em casa? Antes de nós continuarmos, mais uma vez, nós já falamos isso domingo passado, não estamos nos posicionando aqui contra o presidente, que deu a afirmação de que as pessoas, para trabalhar, podem sair das suas casas, E também não estamos falando a favor também do governador e outros que estão falando que não, que é para ficar em casa, porque isso já gera uma questão política e as pessoas ficam aproveitando essa situação lamentável que o Brasil se encontra para fazer política. Então a gente vê que isso é horrível, Então as pessoas, de fato, se você analisar com cuidado, vão perceber que elas não estão tão interessadas no povo que sofre mais. Eles querem mais aproveitar e fazer política e conseguir os interesses dele. Nosso interesse não é nada disso. Nosso interesse é a palavra de Deus. Nosso interesse é que Deus fale com você através da palavra dele, que o Espírito Santo fale com você. E a Bíblia diz, sim, que é para nós ficarmos em casa em certas circunstâncias. Então vamos ver o que Deus fala aqui. Antes de nós vermos exatamente o que o texto nos diz, esse outro aspecto que nós queremos abordar é do que a sua casa realmente precisa. Você já parou para pensar? Se a Bíblia diz fique em casa, mas espera aí, como é que tem que ser a minha casa? Porque a gente tem que entender que existe uma necessidade. Já que grande parte da população tem que ficar em casa, a gente entende que algo tem que acontecer nessa casa. A gente quer que você observe a necessidade que existe em cada casa, para a gente entender o que acontece aqui. E esse texto ele está inserido num contexto maior, que é o contexto de missão. Ou seja, Jesus já tinha andado com algumas pessoas. Tinha os 12 próximos dele, mas tinham outros. E aqui diz o versículo 1 que ele enviou 72, 2 a 2. Então ele enviou 36 equipes missionárias para cumprir uma missão. Era uma espécie de um estágio. E ele diz assim, olha, vocês fazem isso, faz aquilo, não leve isso, leva aquilo outro e tal. Mas ele estava colocando aqueles 72 em missão.
Será que nós também não temos que pensar um pouquinho? E será que nesse tempo de que é para nós ficarmos em casa, já não deu tempo para refletir que nós temos uma missão? Será que você, como igreja, ainda não percebeu que você tem uma missão a cumprir? Ou será que você, ainda que não conhece o Senhor Jesus a fundo, ainda não entregou a vida dele, que existe uma missão para você? Será que nós estamos nessa vida aqui à toa? Eu creio que não. Eu creio que Deus tem algo para a sua vida. Eu creio que Deus quer te usar, que Deus tem uma missão para você e que Deus quer que você perceba essa missão. Então entenda isso, a sua parte na missão do reino de Deus. Qual é a sua parte da missão no reino de Deus? Será que nós não estamos nos despertando para isso? Para que de fato o que realmente importa? Será que Deus não quer despertar a igreja para a volta de Jesus e também para a verdadeira missão? Eu fico imaginando Jesus falando, como outras pessoas já falaram, eu mandei vocês fazerem discípulos e não fazerem shows e não fazerem eventos, né? Nós vemos que várias igrejas que tinham a sua pauta, a sua vida eclesiástica ali firmada em eventos, estão perdidos. O que eu faço agora? Enquanto que outras igrejas já estavam aprimorando os relacionamentos, seja nos PGMs, nos pequenos grupos multiplicadores, seja ali nas nossas classes da escola dominical, seja ali em outros grupos virtuais que nós temos e que você também pode fazer parte dos nossos grupos virtuais, venha nos conhecer, coloque aí o seu nome no comentário, mande uma mensagem. Então nós percebemos que há uma necessidade de a igreja se despertar para a verdadeira missão dela e não ficar brincando de igreja. Então essas igrejas que era só evento, só show, só isso, só aquilo outro e não firmaram nos relacionamentos, estão nesse problema. O que é que Jesus fez quando veio para essa terra? Ele ficou ali nos 3 últimos anos da sua vida, 3 anos e meio, começando ali o seu ministério e levando efeito até o último dia na cruz e depois a ressurreição ali, né, aquele tempinho depois também da sua ressurreição e depois a ascensão aos céus. O que Jesus fez? Jesus firmou relacionamentos. Jesus foi ter contato com as pessoas. Jesus chamou 12, interagiu com eles. Jesus discipulou esses 12 durante 3 anos e meio. Jesus não veio fazer shows. Jesus veio mostrar como se vive em relacionamentos. Essa é a obra, né? Esse é o ensino de Jesus que nós temos que colocar em prática. Então, se você não está se relacionando com alguém, não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você se relacione. Não é para o ser humano viver só. O único ser humano que ficou sozinho mesmo foi Adão, que foi o primeiro. E Deus disse ali, não é bom que o homem esteja só. E ali fez então a sua parceira Eva, né? A sua esposa Eva. Então a solidão ela existe, mas não era para existir. Não está no plano original de Deus. Mas sim, o mundo foi contaminado pelo pecado e a solidão e outras coisas ruins que vêm de estar sozinho ali aparecem. Mas o que nós queremos nessa noite é que você se desperte, não só para ficar em casa e como que deve ser sua casa, mas se desperte também para essa missão que mesmo na sua casa você é convidado a fazer. Se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer, eu tenho certeza. Mas se você fizer e participar da missão de Deus, que privilégio. Tinha uma camisa de missões que dizia o seguinte, assim, né, das campanhas de missões: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Esse deve ser o seu desejo, o meu desejo. O Senhor não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Então vejamos aqui essa questão da casa e da missão. Pense nisso, na casa como aquele lugar para o missionário. Jesus enviou os missionários e falou, vai chegar em algum lugar, vocês não vão dormir na rua não, eu vou sustentar vocês, não vai faltar nada. Deus não deixa os seus filhos desamparados. Ninguém falou que não vai ter dificuldade, ninguém falou que vai ser fácil, mas Deus falou, não vai faltar nada, não vou deixar ninguém desamparado. Então você é convidado para fazer missões, e fazer missões dentro do seu lar, ficando na sua casa até esse momento passar. Então vejamos ali do que a sua casa, do que você realmente precisa. O primeiro aspecto que eu quero abordar é o aspecto da essencialidade. Talvez você não tenha ouvido essa palavra ainda, mas essa palavra está no dicionário. Essencialidade.
O que quer dizer? Qual a ideia que traz essencialidade para você? Aquilo que é essencial, aquilo que é necessário, né? Aquela coisa que a gente vai dizer assim da necessidade básica, né? Ou seja, do mínimo. E nós temos aprendido nesse momento, espero que você também esteja aprendendo, que você precisa de um mínimo e que Deus está querendo te garantir este mínimo. No Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, Mateus de 5 a 7, Sermão da Montanha, mas em especial capítulo 6, Jesus fala, não fica preocupado com nada não, por que vocês estão preocupados assim? Vocês não veem aí os lírios dos campos? Olha, Deus os vestes, né? Então vocês não veem aí que os passarinhos precisam de comida, Deus não deixa faltar. Então naquela passagem lá ele fala, por que vocês se preocupam com o que vão comer, com o que beber ou com o que vestir? E ali vem aquele versículo conhecidíssimo, se você lembrar aí de Mateus 6,33, recite comigo aí na sua casa, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas, não é todas as coisas, não é todas as demais coisas, pois você confere na Bíblia, mas diz todas estas coisas. O que quer dizer estas coisas vos serão acrescentadas? Estas coisas é a comida, a bebida e a vestimenta. Então Deus está prometendo, não vai faltar alimento, não vai faltar, não vai morrer de sede, vai ter ali sempre o que você beber, vai ter os comes e bebes, né? Não com fartura, Jesus não está prometendo nada disso, mas está prometendo o mínimo. E vai ter roupa para você não passar frio e não morrer de frio. Veja só que interessante, Jesus não prometeu casa própria para ninguém, né? Jesus não prometeu casa própria para ninguém. Agora, o que esse texto aqui nos mostra, de Lucas capítulo 10, é que quando você sai em missão, Deus não vai deixar você dormir na rua não, né? Como diz ali o Salmo 37, já fui moço e agora sou velho, Davi falando no Salmo 37, mas nunca vi o justo a mendigar o seu pão. Então Deus sustenta, Deus te sustenta, mas você precisa do quê? Do essencial, é o aspecto da essencialidade. Eu quero partilhar aqui os textos paralelos, então nós vamos voltar para Lucas 10, tá? Mas eu quero que a gente veja os textos paralelos, porque cada um desses textos paralelos, eles nos acrescentam alguma coisa. O que são esses textos paralelos? São os outros evangelhos, os evangelhos chamados evangelhos sinóticos, evangelhos que têm a mesma visão, mostram ali a vida de Jesus, diferente do evangelho de João, que é um evangelho para a pessoa a se converter, né? Ele tem uma missão, ele tem um propósito específico, o evangelho de João. Essa noite nós não vamos tocar nesse assunto, então eu te convido para ir para o texto paralelo a Lucas 10, que é Marcos 6. Volte aí um livro, a sua Bíblia, está em Lucas, volta um pouquinho, Marcos capítulo 6. Em Marcos capítulo 6, nós temos ali os versículos de 8 a 9, que é o versículo que a gente está querendo destacar agora, nesse momento. Diz assim, Marcos 6, de 8, 9, eu vou ler o 10 também. Estas foram as suas instruções que Jesus deu aos discípulos que ele enviou. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. De novo, fiquem em casa. Entrou numa casa, fica lá. Fica lá para quê? Para cumprir a missão. Então você cumpre a sua missão em casa, e os discípulos chegavam em algumas casas e cumpriam a sua missão específica lá também. Ou seja, Deus está falando que não é para levar nada extra. Não é para levar nada pelo caminho, a não ser um bordão. O bordão é o que? Era uma proteção. Vem algum animal pelo caminho, o bordão afasta. Não levem pão, então não era para levar alimento. Não levem saco de viagem. Por quê? Porque Deus ia mostrar ali o lugar para dormir, né? Nem dinheiro, o saco de viagem é uma bolsa. Vale fazer a viagem, né? Vai viajar o final de semana, aí a pessoa prepara ali 3, 4 malas para passar o final de semana no lugar. Poxa, precisa disso? Uma malinha já dá, não dá? Coisa básica, necessária, essencialidade. É isso que nós precisamos entender, viver com o mínimo. Isso é simplicidade. O servo de Deus tem que ter simplicidade na sua vida.
calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Então vai levar uma túnica, mas sem levar túnica extra. Mateus 10 vai dizer, não leve ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Mesma coisa, não leve dinheiro. Não leva nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Né? Então a gente observa aí, nem bordão extra, né? Nem túnica extra, nem sandália extra, nem bordão extra. Então era uma túnica, uma sandália e um bordão. Era isso que era para levar. Então isso mostra o quê? Mostra que você precisa do mínimo para viver. Mas o que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Vai passar a quarentena, o que a pessoa fez? A pessoa comprou tudo que tinha no mercado. É impressionante. Nas primeiras semanas, né? Nós estamos praticamente na terceira semana, aí, se não me falha as contas. Na primeira semana, quando você ia no mercado, já não tinha mais nada. Por quê? Porque as pessoas levaram tudo, né? Modo de dizer, né? Aí você chegava na seção de papel higiênico, não tem papel higiênico. Ou então se tivesse, estava ali, você via a pessoa com um saquinho. Eu me lembro de ter visto uma pessoa no mercado que eu fui, e ela tinha 3 carrinhos de supermercado cheios de papel higiênico. 3 carrinhos, só tinha papel higiênico, não cabia mais nada, e papel higiênico ainda vinha até a tampa. A gente fica pensando, misericórdia, o que essa pessoa vai fazer com tanto papel higiênico? Ela comprou papel higiênico para a pandemia desse ano, e ano que vem sempre surge outro, infelizmente, né? A gente espera que não surja, mas já tem papel higiênico, surge outra pandemia, já tem, para não sei quantas pandemias aí aparecerem. Misericórdia, que Deus nos proteja de aparecer mais algum vírus. Mas o fato é que as pessoas fizeram isso. As pessoas não estão vivendo com o mínimo. Elas fizeram estoque. Você ia lá comprar o álcool gel. Cadê o álcool gel? Não tem álcool gel. Até outro dia não tinha álcool gel. Você ia lá, não tem álcool gel. Você vai na farmácia, quer cuidar do seu sistema imunológico. O que você vai comprar? Vitamina C. Tem vitamina C? Não tem vitamina C. Não tem vitamina C. Não tem álcool gel. Não tem máscara. Por quê? Porque o pessoal fez estoque. Né? Acho que não sei o que está fazendo com tanta máscara, com tanto álcool gel, com tanta vitamina C. Deve estar tomando vitamina C no café da manhã, no almoço, na janta, antes de dormir. E você sabe que está escrito ali, vitamina C, está escrito ali 1 grama, né? 1 grama é uma necessidade, agora eu não me lembro exatamente, mas é como se fosse 200 vezes o que você precisa no dia de vitamina C. Tanto que eu, quando tomo vitamina C, quando dá, eu parto pelo menos na metade. Quando eu não parto, em outra partezinha, um comprimido. Porque não precisa, o seu corpo não vai absorver tudo aquilo. Então, você não precisa de tanta vitamina C assim. Então, veja que a gente precisa pensar nisso. O que as pessoas estão fazendo? Será que você está pensando na sua casa? As coisas talvez estejam difíceis. Talvez não esteja sobrando as coisas na sua casa. Mas a sua casa precisa ter o quê? O mínimo necessário. Essencialidade. Deus, com essa pandemia, está nos ensinando a viver. Está nos ensinando que é mais importante a missão. É mais importante nós cumprirmos a missão do que ficarmos nos importando conosco. Porque quem se importa conosco é Deus. Deus é que não vai deixar nada faltar nas nossas casas. Deus é que sabe que nem um fio de cabelo cai da minha e da sua cabeça sem a permissão de Deus. Então é tempo de confiar mais em Deus. É tempo, se você vai ficar em casa, fique em casa e pense nisso. A sua casa tem que ter esse aspecto, essencialidade. Não tem esse aspecto do estoque. Vai estocar tanta coisa assim para quê? Não é assim, nós precisamos partilhar. Queridos, é maravilhoso. Né? Nesse momento, temos passado por dificuldades, sim. Pessoas têm passado por dificuldades. E pessoas estão preocupadas comigo, estão não deixando faltar nada na minha casa. E pessoas me procuraram também, pastor, não tem, está faltando coisa em casa, Deus me deu condição de ajudar uma família. Olha, você está sem coisas, eu vou aí e levo na sua casa. Irmãos, isso é maravilhoso, nós podemos partilhar. Você tem que se deixar ser usado por Deus nesse momento. Temos que partilhar, você precisa do essencial. Nós não podemos desperdiçar. Até as crianças aqui em casa, né, a gente tem o hábito aqui em casa de comer bastante banana. Quando vai comer a banana, né, quando vai comprar a banana, a gente já compra 3 dúzias para uma semana, 3 dúzias, né? 36 bananas numa semana. Você vai falar, nossa, misericórdia, para que tanta banana? Aqui em casa são 5, todo mundo come banana no café da manhã, 7 dias na semana, 5 vezes 7, 35, ainda sobra uma banana. Então está explicado a conta da banana. Aí o Heitorzinho, meu filho menor, chega para mim, já comeu a banana no café da manhã. Papai,
Posso comer a banana? Eu falei, poxa, Heitor, já não comeu hoje? Guarda essa daí para outro dia. Come uma maçãzinha agora. Come alguma outra coisa. Não é que o Heitor está passando fome, não é nada disso. Mas a gente precisa ensinar as crianças a não jogar as coisas fora, a entender que é um momento difícil, é um momento do essencial. Pense nisso. Fique na sua casa e perceba a essencialidade. Como nós falamos nas outras semanas, está faltando alguma coisa na sua casa? A Igreja Batista de Casa Verde quer te ajudar. Nós não temos condições de sustentar em todos os lares, mas no que nos for possível, nós queremos sim ir até você de alguma forma e ali partilhar aquilo que Deus tem nos dado, tem dado aos membros da Igreja Batista de Casa Verde, com você que está nesse período difícil, se for seu caso, passando por alguma necessidade. Pense na essencialidade. Segundo aspecto de ficar em casa é o aspecto da dignidade. Se nós lermos ali o texto de Lucas 10, o texto agora de Marcos 6, que é o texto paralelo, tem mais um, que é o Evangelho de Mateus. Vá para o Evangelho de Mateus. Mateus, volta mais um pouquinho, você está em Marcos. Mateus capítulo 10. Em Mateus 10 tem algo escrito que não está nos outros evangelhos. Por isso que nós percebemos que às vezes as pessoas leem os evangelhos e falam, mas Mateus diz uma coisa, Marcos diz outra e Lucas diz outra. A Bíblia está falando tudo errado. Não é isso. Cada um desses autores bíblicos tinha um aspecto para destacar. Por isso que eles escreveram algumas questões e não outras. Mas o fato é que nós observamos assim uma complementariedade da palavra de Deus. Mateus complementa a Marcos, que complementa a Lucas, que complementa a João, e vai todos se complementando, e aí não falta nada na palavra de Deus para você. Deus tinha você em mente quando escreveu, mandou os seus servos, inspirados pelo Espírito Santo, escrever a palavra de Deus. Mateus 10, versículos de 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Então, Jesus está ali na mesma instrução daqueles homens em missão, dando ali uma instrução de que era para eles ficarem numa casa, e que era primeiro quando chegarem na cidade, no povoado, eles estavam em missões, eles tinham que procurar alguém como? Alguém digno. Se a pessoa é digna, a casa vai ser o quê? Versículo 13, se a casa for digna. Então nós vemos o aspecto da dignidade. Será que a sua casa é digna? Talvez você seja uma pessoa humilde. Talvez na sua casa não tenha muito luxo, muita coisa assim. Vamos dizer assim, o brasileiro gosta muito de televisão. E existem casas que tem uma televisão no quarto, televisão na sala, televisão na cozinha, né? Tem casas ali que tem geladeira, tem freezer. Tem casas que o pessoal tem até 2 geladeiras. E tem casas que tem um computador, tem 2, tem 3, tem 4 computadores. Então, tem vários tipos de casas dependendo da condição da pessoa. Mas talvez você seja uma pessoa que não tenha tantas condições de ter tantas coisas na sua casa. Mas isso não é demérito para que a sua casa não seja digna. Veja só o que Deus está falando para você. Deus está valorizando muito mais a dignidade. E só do texto aqui a gente já observa como é que a casa é digna. Sabe como é que a casa é digna? Versículo 11 diz: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. E depois ele fala, se a casa for digna, repouse vocês nela, né? Passem ali um tempo, a paz de vocês, fiquem nessa casa, repouse. Ou seja, é você que tem que ser digno para conferir dignidade ao seu lar. Então não é o que você tem que vai dar dignidade ao seu lar, mas é quem você é. Você é uma pessoa digna? Ser digno é você ter valor. E ter valor aqui é você entender o que é essencial, o que é primordial de ter no seu lar. E não simplesmente ficar pensando em luxo e tudo mais. Sem dúvida alguma, que nem as pessoas dizem, né, no nosso ditado, né, popular: eu sou pobre, mas sou limpinho, né? E a casa da pessoa, então, ela tem esse aspecto. Não, minha casa aqui não tem luxo, mas
está limpinho, né? E é triste, infelizmente eu já entrei em algumas casas aí para visitar algumas pessoas e você via ali que estava uma coisa horrível. Você não sabia onde pisava, onde colocava o pé, e você começava a sentir ali o odor do lugar e via que tinha uma carência enorme, e além de tudo naquela sujeira enorme, além disso tinha criança pequena. Então a gente vê que infelizmente essa pessoa não percebeu ali que ela tinha que dar valor para a casa dela. Digno quer dizer isso, valor, tem valor. Então você tem que ser digno. E como é que faz para você ser digno? Né? Sem dúvida alguma, a gente tem vários aspectos que a gente podia falar. Você ser uma pessoa de respeito, trabalhadora, etc. Mas eu quero frisar no que Jesus fez por você na cruz. A Bíblia diz que Deus comprou você por preço, por alto preço. Qual foi o preço da sua vida? A vida de Jesus. Jesus morreu na cruz pensando em você, no seu lugar. Ele estava lá morrendo na cruz por você. Então, Ele que te dá preço. Ou seja, nós precisamos entender isso, que não sou eu, não é você que se dá valor. Eu sou digno. Não. Jesus é que nos torna dignos. Porque, na verdade, nós somos indignos pecadores, como diz a ele o hino. Então pense nisso, que você não tem valor para alcançar o reino de Deus. Por quê? Porque você é pecador, como eu sou pecador. Mas Jesus alcançou você, tocou no seu coração, abriu seus olhos espirituais e te convenceu de que você é pecador. Você, quando convencido, entendeu que Jesus é o Filho de Deus que morreu, que veio e morreu por você naquela cruz. E Jesus te compra por preço, e quando você aceita Ele, se arrepende dos pecados, coloca fé em Jesus, você passa a ter valor, você passa a ser alguém digno. Somos nós indignos, e Deus quer que vivamos dignamente, obedecendo às ordens de Jesus. Isso confere dignidade a você, e se você tem dignidade, onde você está, vai ter dignidade, vai conferir dignidade à sua casa. Você é que dá dignidade à sua casa. Fique em casa. A sua casa é digna? Não perca o aspecto da missão, porque Deus pode te usar e Deus quer te usar para ficar na sua casa, mas Deus quer que a sua casa seja digna. Então observe isso, é você, não importa se tem muito ou se tem pouco, mas você que dá dignidade. Quando você cria seus filhos de acordo com a palavra de Deus, quando você segue aquilo que Deus quer na sua vida, quando você ora para Deus abençoar o seu lar, a sua casa, onde quer que você esteja, é você que vai dar valor para esse lugar, vai dar dignidade, porque Deus te deu dignidade, deu valor. Sem dúvida alguma, nós devemos pensar que todo ser humano possui algum aspecto de dignidade. Por quê? Algum valor. Por quê? Porque ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Às vezes nós vemos um criminoso, fala, esse sujeito tem que morrer, as pessoas pensam, as pessoas falam, e coisas dessa natureza. Mas por mais que ele tenha ali a vida dele caída no pecado, num lamaçal tremendo, esse ser humano ainda tem dignidade, porque alguma coisa ele carrega de imagem e semelhança de Deus que o criou. Então nós devemos tratar os outros também com essa dignidade, aquilo que a gente chama do mínimo de respeito, né? Mas nós estamos mostrando que Jesus é que dá essa dignidade maior e principal que você precisa na sua vida e que você tem que levar para sua casa. Confira a dignidade da sua casa. Não deixa as coisas tudo bagunçadas não. Se está tudo sujo, dá um jeito, limpa. Se está tudo imundo, lava, dá um jeito, organiza as coisas no seu lar. O seu lar tem que ter dignidade. Deus, Ele mostra na palavra dele que Ele é um Deus de ordem. E por ser um Deus de ordem, Ele é ordenado, Ele é organizado, Ele quer isso para os seus filhos. Ele não quer as coisas de qualquer jeito. Então faça isso com o seu lar, porque o seu lar pode ser usado e está sendo usado para você nesse momento exercer essa dignidade, e ninguém sabe no futuro se você vai receber alguém no seu lar. Como é gostoso receber alguém no seu lar, receber um missionário no seu lar, um lugar que tenha dignidade. Sabe onde é que não tem dignidade? Alguns lugares que a gente vê por aí não tem a dignidade. Me lembro de um pastor que nós recebemos em nossa igreja, e aquele pastor ia passar o final de semana, e ali nós procuramos um hotel para esse pastor, e procuramos ali o hotel próximo, e fui no hotel, e eu vi um hotel, falei, nossa, esse hotel aqui não dá, olha o jeito que está esse hotel,
Aí fui num outro, aí estava melhorzinho, perguntamos o preço, a gente ia pagar as despesas ali do hotel. E de repente eu perguntei mais pro dono do hotel lá, para a pessoa que estava me atendendo, mas quem é que frequenta essas pessoas aqui? Os quartos devem estar todos vazios, né? Que a gente fica pensando um hotel na Casa Verde. E ali a pessoa ficou meio sem jeito, porque ela estava querendo me mostrar e depois me explicou ali que aquele hotel era frequentado para outras coisas que não para uma hospedagem, né? Os irmãos aí me entendam o que eu estou querendo dizer. Era frequentado ali por pessoas que só queriam passar uma noite juntas. Então já não era um hotel, já era outra coisa. Será que naqueles leitos, naquelas camas, naquele lugar, tinha essa dignidade necessária? Ou aquele dono do hotel, mesmo que em primeira instância ele fez o hotel para hospedarem pessoas, mas a situação ficou ruim para ele, então ele abriu para qualquer um. Chega lá o casal, quer passar a noite, um momento lá, não tem onde ficar, para fazer sei lá o que, me entendam aí vocês, e ele abria lá o hotel, porque também ele ia fazer o quê? Tem que sobreviver, ele acabava chegando nessa condição. Então a gente vai ver que aquele que abriu o hotel com o modo correto do que se chama hotel, essa hospedagem, não vai querer isso. Então, como Hebreus vai dizer, vai ser um leito maculado. Cada casal deve pensar nisso. Deve ser um leito sem mácula, como diz Hebreus. Então o seu leito do casal também deve ser digno nesse sentido. Então observe que nós precisamos buscar e buscar a dignidade. Terminando a história, o pastor convidado não ficou naquele hotel, um irmão, um casal de nossa igreja, com muita alegria, abriu o seu lar, e aquele pastor ali passou o final de semana e foi maravilhoso, tanto para o pastor quanto para aquele casal que hospedou, né? Nós temos que hospedar uns aos outros, né? A hospitalidade é uma característica dos servos de Deus. Mas então nós vemos aqui, o que a sua casa precisa? Essencialidade, fique em casa. O que sua casa precisa? Dignidade. Do que sua casa precisa? Terceiro e último aspecto, sustentabilidade. Voltemos para Lucas capítulo 10. Lucas 10, o capítulo que nós lemos no começo, vai colocar ali nos versículos iniciais de 1 a 7. Mas nós queremos frisar ali o versículo 5, os versículos 5 a 7. Diz assim: quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão ela voltará para vocês. Veja que Mateus usa a palavra digno. E aqui Lucas usa a palavra paz. Veja só, alguém de paz é alguém digno. Olha que coisa bonita, como a palavra de Deus se complementa. Mas agora o versículo 7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem. Então Jesus não está prometendo o hotel 5 estrelas para os seus missionários. E se você já conheceu algum missionário, você vai ver que o missionário está acostumado. Se for preciso, o missionário viaja até com o colchão. E vai com o colchão, porque ele sabe que vai pegar o chão ali, põe o colchão no chão e dorme. Precisa ter o chão. O colchão muitos missionários acabam até levando. Ou seja, é a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Uma palavra que tem sido muito usada, parece que para um pouquinho de usar, mas em ecologia se usa muito, né? Sustentabilidade é a capacidade de sustentação, conservação de um processo ou sistema. A palavra, né, quer dizer sustentar, apoiar, conservar, cuidar. Ela mostra assim que precisa haver um equilíbrio, uma permanência. Como é que o sistema vai permanecer? Precisa ter, como é que o nosso mundo vai permanecer, né, nessa pandemia, nessa questão viral? Precisa ter uma sustentabilidade. Você precisa fazer a sua parte, tanto para você não pegar a doença, ou se você tem a doença, para você não transmitir a doença. Precisa seguir as higienes, os cuidados de higiene. As pessoas não estão seguindo, né? Infelizmente eu percebo isso. As pessoas estão se aglomerando. Vai no banco, tem uma fila, as pessoas ali estão grudadas. Muitas pessoas continuam se tocando, continuam se cumprimentando, não percebem isso. Então, para que haja sustentabilidade do nosso país nesse momento, precisa ter essa questão ali, né? Dando exemplo do que é a sustentabilidade no momento em que vivemos, né? Agora, na sua casa, a sustentabilidade, para que a sua casa permaneça, para que tenha esse equilíbrio, para que tenha conservação, tenha cuidado, precisa ter essa sustentabilidade. E aqui Jesus fala para os seus discípulos: olha, presta atenção, você vai comer o quê? Você vai comer e beber o que lhes derem. E acabou.
Ou seja, dá a impressão até de que aqueles missionários, aquele estágio missionário dos discípulos de Jesus, eles não iam ficar pedindo, eles iam chegar na casa, iam ficar na casa, as portas iam ser abertas e alguém ia servir aquilo que tem para eles. Aí ia servir a comida, come o que tem. Alguém serviu ali a bebida, bebe o que tem. Tem um vinhozinho, como era comum na época de Jesus, bebe o vinho. Não tem vinho, fica só na água. Então veja só que é de novo a questão de ser sustentável. E é isso que Deus está querendo dizer para você. Você precisa ter essa condição de você se sustentar, de você permanecer. Ah, se eu ficar aqui em casa eu vou morrer. Então peraí, então não tem sustentabilidade. Vai morrer por quê? Ah, vai morrer porque eu não aguento mais ficar trancado em casa. Não, então aí não. Está faltando comida, está faltando bebida? Não, isso tem de monte. A gente comprou, tem estoque até para o final do ano ali, de comida, papel higiênico, que nem a gente falou do exagero. Está errado o exagero. Não, não é disso que nós estamos falando. Precisa ter o mínimo necessário. Agora, se você não aguenta de questões mentais, então você precisa buscar um relacionamento com as pessoas. Precisa buscar alguém para cuidar de você. E aí tem que deixar as pessoas saberem disso, para orar por você, para conversar, para te ajudar também nesse aspecto mental. Mas a sustentabilidade que Deus está querendo é de você permanecer. Veja só, Lucas usa aqui o termo uma pessoa de paz, um homem de paz. Então precisa ter esse bom ambiente para sua casa se sustentar. Então se os casais não estão acostumados a ficar juntos o tempo todo, nós sabemos disso, tem muita gente fazendo piadinha com isso, mas a gente observa que existem relatos de muitas pessoas assim, de muitos não, mas existem relatos espalhados pelo mundo de que casais se divorciaram por causa desse período de quarentena. Houve relatos de violência doméstica, não aguentou ficar em casa, houve ali uma briga e evoluiu ali para uma questão física. Então ali não há paz. Então na sua casa, para ser sustentável, tem que ter a comida necessária, a bebida necessária e tem que ter ali a paz necessária. Esse é o sustento. Deus não vai deixar os filhos dele desamparados. Então pense nisso. A sua casa tem sustentabilidade? Sustentabilidade física, alimentação, sustentabilidade física também no que tange a higiene, mas sustentabilidade também mental e espiritual. Precisamos transformar nossas casas em ambientes de paz. Quantas vezes, quantas pessoas falam do vizinho, ou então já fizeram isso e o vizinho sabe que só tem gritaria em casa, pai xingando filho, filho xingando pai, filho desobedecendo a mãe e pai e filho que já não sabe, pai e mãe que já não sabe o que fazer com o filho, e fica aquela gritaria, fica aquela questão que não tem paz, não tem sustentabilidade. Não tem paz na sua igreja, na sua casa, perdão. Busque a Deus em oração. Como nós falamos, quando você entrega a sua vida a Jesus, entrega o seu coração a Jesus, Ele vai confirmar isso com você com a paz. Sabe como? Filipenses capítulo 4 vai falar do poder da oração. Filipenses capítulo 4 vai dizer ali que nós temos que apresentar tudo diante do Senhor. Diz assim, Filipenses 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, tudo que tange aí no caso do seu lar, que a gente está falando mais especificamente, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Sempre temos que orar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele promete, me obedece, ora, apresenta essa dificuldade do seu lar, a falta de paz, a falta de alimento, a falta de qualquer coisa, e eu vou fazer o quê? Eu vou dar paz para você. Então Deus está mostrando que vai dar paz e que vai guardar em paz a sua casa. Sustentabilidade. 3 aspectos do ficar em casa, de uma maneira diferente. Primeira mensagem, ficar em casa, aproveitar a casa, a gente viu lá. Segunda mensagem, não quis ficar em casa, não mediu as consequências, fez a Amazias, se deu errado, se deu mal. E terceira mensagem, fique em casa e use a casa para fazer a missão de Deus. O que tem que ter na sua casa? Tem que ter essencialidade, é o mínimo.
Será que o seu guarda-roupa, com tanta roupa ali que você tem, você está trocando de roupa toda hora? Tem tanto sapato assim? Para que tem tanto sapato, tanta meia, tanta coisa para você usar? Você está fazendo desfile de moda em casa? Só se for de brincadeira com as crianças, senão não tem um porquê. Você deve estar usando poucas roupas, nem sapato deve estar usando, deve estar direto de chinelo, provavelmente. Calça, para quê? Está de bermuda o tempo todo. Então nós percebemos isso. O essencial, aprenda a viver com a essencialidade, esse aspecto. Segundo aspecto, dignidade. Sua casa tem que ser um lugar de valor, um lugar digno. Você confere dignidade ao seu lar. Deus quer te dar valor, quer te dar dignidade. Entregue sua vida a Jesus. Sua casa tem que ser digna, valorosa. Dê um jeito na sua casa ali, obedeça ao que Deus quer para você e sua casa vai ser abençoada. E sustentabilidade. Precisa ter o mínimo necessário, né? A paz e o sustento ali para o seu lar permanecer, estiver equilibrado. Né? Que a gente quer que acabe logo esse período de pandemia. Mas e se durar mais uma semana? Ai, pastor, vira essa boca para lá. E se durar mais um mês? E se durar mais 2 meses? Mais 3 meses? Será que a sua casa permanece? Será que ela se equilibra? Ou será que as pessoas não vão conseguir mais conviver umas com as outras? Ou será que vai faltar? Deus não quer deixar nada faltar não, mas você tem que fazer a sua parte também. Mas eu queria, nesse momento, continuar o texto. O texto vai dizer o seguinte, porque eles estavam em missão, e você também está em missão através do seu lar, e nós também estamos em missão. Então diz ali o versículo de número 8, Lucas 10, 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, como o que for posto diante de vocês. E ali vem a missão. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. A missão era para fazer ação social, essa cura. Nós cremos na cura de Deus, mas nós cremos também que existem os momentos específicos ou não. Acabamos de apresentar e continuamos apresentando o pastor Sócrates diante do Senhor. Ah, mas ele não é de Deus, então que se cure. Parece você igual as pessoas que estavam lá na frente de Jesus crucificado. Ah, não falou que é o Filho de Deus? Então desce da cruz. Não é assim que funciona. Deus tem todos os seus propósitos. Ele pode fazer, isso se chama milagre, mas o milagre por definição é exceção. Né? Os milagres acontecem diariamente, mas são exceções na vida, né, das pessoas. Então pensemos nisso, que Deus não é obrigado a curar ninguém, não. Mas a cura que você precisa e Ele te dá e é automática é a cura da sua alma, que vem aqui com a missão de pregar o Evangelho. O reino de Deus está próximo de vocês. Será que isso não é um prenúncio, não, de que Jesus está retornando para salvar a sua igreja? Será que não é um prenúncio dos finais dos tempos? Como falamos numa outra mensagem, do princípio das dores, da volta do Senhor Jesus, a pregação deles era: o reino de Deus está próximo. Quero dizer que agora o reino de Deus já chegou com Jesus Cristo e você faz parte desse reino. Tem certeza? Se você morrer hoje, você tem certeza de que vai para o céu? Você já entregou sua vida ao Senhor Jesus? Você já pensou nisso? Por que vai ficar perdendo tempo? Por que você não se arrepende? Precisamos nos arrepender. Diz aqui o versículo 10, mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Será que Deus não está falando isso para você? Que Ele vai ter mais tolerância com a cidade de Sodoma do que com você que não entregou sua vida a Jesus? Lembre-se que Sodoma era uma cidade do pecado, era uma cidade onde as práticas pecaminosas eram horríveis. Tamanho foi o pecado daquela cidade, né, junto com Gomorra, que Deus destruiu a cidade. Sabe onde fica Sodoma e Gomorra? Se você souber, você fala para mim, você fala para os arqueólogos, todo mundo quer saber onde é que está, porque a destruição daquela cidade foi tão grande, mas tão grande que não sobrou nada. Foi um relato igual ao que a Bíblia diz: caiu o fogo do céu lá e não sobrou nada da cidade. Só para que você tenha uma noção, fazendo um breve parênteses, os arqueólogos acharam um lugar ali com muito enxofre naquela região ali no Oriente Médio e tiveram algumas outras evidências arqueológicas.
E a dedução dos arqueólogos, sabe qual foi? Que Deus mandou ali cair fogo do céu, e o fogo com aquele enxofre espalhou tudo e comeu, pegou fogo em todo lugar, em toda aquela região. E ali sobrou o quê? Não sobrou nada. Por isso que as pessoas não acham aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Veja que Jesus está falando que vai haver mais tolerância para aquela cidade, chamada cidade do pecado, ali de tantos pecados que aconteceu com isso, que aconteceu lá, principalmente as práticas sexuais. Tanto é que existe a palavra dicionarizada, né? Sodomizar, né? Veja que palavra pesada, né? Por quê? Por causa dessa cidade. Então veja como era pecaminoso. E Jesus está falando que vai ter mais tolerância para eles do que para quem não aceitar a mensagem. Será que não é tempo de você se arrepender? Será que não é tempo de você entregar sua vida ao Senhor Jesus? Será que não é tempo de você buscar mais a Deus? Será que não é tempo de você pensar enquanto você está na sua casa? O que é que eu estou fazendo em casa? Por que é que eu não aceito o Senhor Jesus? O que te impede disso? Basta você se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Deus. Entregue sua vida agora. Se você está entregando sua vida a Deus e quer que a gente ore por você, quer que a gente se relacione com você, quer que a gente te discipule, mostre o que Jesus espera da sua vida, escreva seu nome nos comentários, coloque seu número de WhatsApp para que a gente entre em contato com você. Pense nisso. Deus quer que o seu lar seja um lar abençoado, um lar que tenha essa essencialidade, que é essencial, dignidade, e vai ter dignidade mais ainda quando você entregar a vida ao Senhor Jesus. E essa sustentabilidade, essa paz, essa harmonia, Deus quer isso para as pessoas, pessoas que se amem no mesmo lar, pessoas que se perdoem no mesmo lar, não é pessoas que se aturem, nossa, de novo, em coisas dessa natureza. Não, Deus quer uma harmonia, Deus quer só coisas boas para você. Então, pense nisso, nessa mensagem dessa noite, e que se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o tempo é hoje, o tempo é agora. Tem um versículo na Bíblia que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Por quê? Porque haverá tempo em que não vai dar mais para achar ao Senhor. Então esse é o momento. Busque a Deus nesse momento. Que o Senhor te abençoe. Escreva seu nome, seu número de WhatsApp nos comentários e nós teremos o maior prazer de te explicar um pouco mais sobre essa salvação em Jesus Cristo. E nós vamos terminar este culto cantando ao Senhor, e nós vamos cantar a música. A letra da música está lá na página do nosso Facebook. Essa mesma página que você está nos assistindo tem a letra lá, as músicas do culto da noite. A primeira música foi Vem, esta é a hora de adoração. E a segunda música que nós vamos cantar agora é Os que Confiam no Senhor. Temos passado por tempos difíceis, mas Deus quer que você confie cada vez mais nele. Confie no Senhor, entregue sua vida no Senhor. Essa música tem um refrão muito simples: não dá, não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Talvez você diga: não, dá sim, eu estou vivendo sem Jesus. Você não sabe o que você está perdendo de estar vivendo sem Jesus. Vamos então cantar a música Os que Confiam no Senhor. Esperar aqui a minha família tomar aqui os seus postos para nós adorarmos ao Senhor, e que você cante essa canção com confiança realmente no Senhor.
Sem Jesus não dá. Nós vamos terminar este culto orando ao Senhor. Lembre-se da campanha de oração. Chame alguém para orar com você. Vá atrás das pessoas, até 4 pessoas ou 4 famílias. Vamos começar orando mais ainda. Eu creio que a sua vida de oração já deve ter aumentado. E vamos continuar orando ainda mais para que Deus transforme essa nação, transforme cada vez mais as nossas vidas e o nosso povo venha a ter um avivamento, nossa igreja, e que Deus possa fazer muito mais para este Brasil maravilhoso e para nos usando na obra dele. Amém? Vamos orar, finalizando este culto, eu vou orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de te cultuar como igreja, Pai, como igreja aqui na minha casa e como igreja, Senhor, na casa dos meus irmãos. Obrigado por cada lar, porque a igreja está espalhada, Senhor, nas lares. Ajuda-nos, Senhor, a nos relacionarmos mais ainda com as pessoas, Pai. Ajuda-nos a entender esse tempo, Pai. Ajuda-nos, Senhor, se temos que ficar em casa, a aproveitar os nossos lares. Nos ajuda, Pai, a ter o mínimo nos nossos lares, a termos dignidade nos nossos lares, a termos paz nos nossos lares. Deus Santo, eu peço por cada lar, de cada pessoa que nos ouve aqui nesse momento, traz paz, dá mais dignidade, Senhor. Não deixe faltar nada para cada lar. Abençoa, Pai, cada lar aqui das pessoas que estão nos vendo, Pai. Mas que essa mensagem toque os corações também daqueles que não entregaram a vida a Ti, Senhor. Se alguma pessoa assistir, Senhor, este culto, ver este culto, Senhor, esse vídeo, e ela ainda não entregou a vida a Ti, quebranta o coração dela, Pai, e que ela venha entregar, Senhor, a vida a Ti, Senhor, e nós possamos ser instrumentos para levá-las ela para conhecer mais do Senhor Jesus. Deus amado, cuida de nós, cuida desse tempo, e cuida, Pai, de nós que estamos em casa e das pessoas que estão tendo que sair de casa. Cuida delas também, Pai. Protege os profissionais da saúde, Santo Deus. Esteja com eles, Senhor. Protege esses profissionais que têm que trabalhar, Senhor, os caminhoneiros espalhados por esse país, Senhor. Senhor, dá direcionamento vindo de Ti aos nossos governantes. Ajuda cada governante, abençoa este país, Santo Deus. Que essa nação seja uma nação que se rende aos Teus pés. E mais uma vez apresentamos a vida do pastor Sócrates diante de Ti, Senhor. Tira o Teu servo desta, Senhor. Cuida dele e cuida de todos nós que estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, uma boa noite
E temos a próxima live ali na quarta-feira, às 21 horas, do Estudo Bíblico. E siga-nos nas nossas redes sociais, no canal do YouTube. Se inscreva lá para a gente ter um número mínimo de inscritos e transmitir os cultos por lá também. Deus abençoe sua vida. Tchauzinho. Tchau. Tchau, boa noite.